Ok, pessoal, bom dia. Já estamos aí conectados para a gente começar então a nossa Escola Sabatina Jovem Online. Hoje nós temos algumas participações aí. A Elaine está participando com a gente. E também, se você tiver interesse de participar, comenta aí, coloca aí nos comentários que a gente vai mandar o link para você participar com a gente, tá bom? A lição dessa semana trouxe bastante novidade, bastante coisa legal. E nós vamos mais uma vez aqui aprender juntos, tá? Vamos manter aí a nossa regra de interação. Se você quiser participar com a gente aqui ao vivo com a sua câmera do seu celular, hoje tem a possibilidade, é só você comentar aí. E também, se você quiser participar nos comentários aí também, fique à vontade, tá bom? Hoje nós estamos aí a presença da nossa amiga, querida irmã Elaine. Bom dia, Elaine. Manda um bom dia para o pessoal que está nos assistindo, fique à vontade. Muito bom, então, pessoal. Vamos passar então para a parte da lição, profissão e chamado. Eu achei bem interessante esse título, porque ele faz até arremete também o que a gente estudou um pouquinho lá sobre a semana passada, né? E a lição trouxe algumas novidades essa semana que complementam o nosso estudo que nós estamos aprendendo aqui nesse trimestre. O título da lição de sábado é Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Eu quero fazer uma introdução aqui com vocês, para você também que às vezes não tem a lição de jovens, porque a lição de adultos está um pouquinho diferente, vai estar nos comentários aí, para você acompanhar com a gente, tá bom? O link está aí nos comentários da lição de jovens, para você interagir aí e ficar por dentro do assunto. Mas vamos lá. No estudo da semana passada, nós vimos que a identidade direciona a missão. A Bíblia revela que fomos criados à imagem de Deus. Ele nos criou para a sua glória. Portanto, o mais elevado propósito na vida de cada ser humano deveria ser dar glórias ao Criador. Os 24 anciãos, que se encontram ao redor do trono do Altíssimo no céu, fazem isso constantemente. Abre aspas, Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. A pergunta é, tenho eu e você honrado e glorificado ao Senhor em nossa vida? Fica aí para a sua reflexão, né? Mas continuando aí, o segundo parágrafo fala o seguinte, as 3 parábolas contadas por Cristo sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo, revelam algo que traz alegria ao coração de Deus, a salvação dos perdidos. Como cristãos, nossa missão deve contribuir para a salvação de pessoas. Cada um de nós pode encontrar o seu chamado específico. Qualquer coisa que prejudique o cumprimento dessa missão deve ser evitada. E aí? Quero jogar aí para além da sua reflexão, a sua participação aqui com a gente. Nós sabemos que fomos criados com um propósito de adorar e servir a Deus, e também aqui nessa terra nós temos a missão que Deus coloca em nossa mente, no nosso coração, para poder espalhar o evangelho. Nós temos esse privilégio de pregar o evangelho às outras pessoas. Como que nós podemos, de uma forma mais ampla, discorrer sobre esse assunto aqui, na questão do cuidado e salvação que Deus tem com a gente, o cuidado assim no quesito que a gente está direcionado a salvar outras pessoas. Eu quero ver a opinião de vocês, que eu já estou falando até um pouquinho demais, né? Por favor, Marquinhos, ou primeiras damas. Elaine, o que você tem a dizer para a gente aí na parte de sábado? Então, eu achei interessante uma parte que fica um pouquinho mais para baixo, né, que você não chegou a ler, que é assim, que a gente tem que entender que Deus nos chama. Só que a gente tem que perceber também o que eu sou bom, sabe? O que eu gosto de fazer. Deus nos chama, mas Ele nos dá dons. E a gente
deve escolher o que a gente gosta de fazer. Não adianta tentar fazer alguma coisa que eu não gosto, eu não vou ser bem sucedido naquilo. Então, quando você gosta, você tem prazer em fazer, entendeu? Então, aí aqui embaixo fala um pouquinho, né? O que você deseja? Quais são as suas habilidades? O que você deseja? Então, tudo isso também é importante para a gente entender para que Deus nos chama. Exatamente, muito bem colocados, e também a lição trouxe aí durante a semana, a gente vai ver mais para frente, essa questão da vocação, né? Que nem você comentou aí, nós devemos fazer aquilo que a gente gosta de fazer. No caso, seria sim o que a gente gosta, mas também aquilo que você está apto, que você tem, digamos que o dom de fazer, né? Porque aí você tem mais afinidade, você tem mais afinco e prazer também de fazer. Muito obrigado, Elaine, muito bom. E Marquinhos, o que você tem aí para contribuir? Aí embaixo complementa que a vocação ela está relacionada com o chamado. É isso mesmo. Bom, feliz sábado a todos, bom dia a todos, bom dia Elaine, que está acompanhando a gente aí de São Paulo. Bom, eu queria destacar o seguinte, que olha, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o grande privilégio do ser humano é exatamente isso, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E pelo fato de ter sido criados dessa forma, a maior dádiva que nós podemos ter na nossa vida é glorificar o nome de Deus, né? É dar glória ao nome de Deus, que a lição vem falando aqui, né? Como que se pronuncia mesmo, Marcos? Como é que é? Soli Deo Glória. Soli Deo Glória, né? Glória somente a Deus. E aí vem uma pergunta. A lição fala o seguinte: temos dado glória a Deus, mas o que é dar glória a Deus? Vamos trazer um exemplo aqui de o que é dar glória a Deus. Dar glória a Deus é ficar falando glória a Deus, glória a Deus. Ficar só falando isso não é bem assim. Não é bem isso, podemos dizer. Dar glória a Deus é fazer Deus feliz. E uma forma de fazer Deus feliz é apresentar Deus a outras pessoas. Esse é um ponto que a lição trouxe, que eu achei bastante interessante aqui na lição de sábado. Ok, gente. Então, continuando aqui, como a Elaine comentou, o último parágrafo da lição fala a questão da vocação, né? Ela está relacionada com o chamado, porque você recebe um chamado. Então, você tem que ter vocação também para aquilo que você vai fazer. Mas, aqui, continuando, embora, na maioria dos casos, a profissão que lhe traz realização não seja idêntica ao seu chamado, ela irá contribuir para a realização da sua missão. Nessa semana, nós vemos aí, iremos examinar a relação que existe entre vocação e chamado. O que isso daqui quer dizer para nós? Na maioria dos casos, a nossa profissão não traz realização, ou seja, talvez você trabalhe naquilo que você não gosta. Mas tudo isso pode ser bem aproveitado quando você aprende lições. Às vezes, um trabalho que você está ali, ele não é aquilo que você gostaria de fazer, não é aquela profissão que você escolheu para você. Mas, de qualquer forma, aquele ele pode te preparar para um mercado de trabalho maior, oportunidades que Deus pode colocar na sua vida. A gente vai ver isso, inclusive, na parte de domingo agora, que aconteceu com Neemias, né? Que foi, assim, uma coisa surpreendente que a lição trouxe para a gente. Mesmo você lendo ali o livro de Neemias, nós estudamos uma lição, se não me engano, foi a última do trimestre do ano passado, do último trimestre do ano passado, inteirinha sobre Neemias. E eu não tinha reparado esse detalhe que trouxe aqui essa semana para a gente, na questão da profissão de Neemias, a sua vocação e como Deus usou tudo isso para contribuir ali para a pregação do evangelho e a reedificação da cidade que havia sido desolada, né? Mas vamos lá, podemos passar então para a parte de domingo. Deixa eu ver se o pessoal está aqui interagindo. Se tem mais alguém aqui. Ah, sim, aqui tem alguns comentários. Ó, o meu xará Marcos Rodrigues. Você está em Porto Ferreira,
Tenha um bom dia, um feliz sábado. Deus abençoe você e sua família. Larissa Bueno está sempre acompanhando a gente aí. Bom dia para você, Deus te abençoe. Querida irmã Grade Paula, bom dia, feliz sábado. Gente, participe aí nos comentários, tá bom? Fiquem à vontade aí para interagir com a gente. E lembrando que hoje nós temos a possibilidade de colocar a sua câmera aqui na tela. Se você quiser participar, comente aqui. Eu mando o link para você. Você entra aqui, você transmite a sua câmera do seu celular e eu coloco aqui na transmissão da nossa live também, tá? Então, quem quiser participar, fique à vontade aí. Bora, então, parte de domingo. Domingo nós estamos também aí vendo o texto-chave que é falado na parte da introdução da semana, que no caso aí, a parte de sábado traz o texto-chave, né, que está em Neemias capítulo 1, versículo 11, e também Neemias capítulo 2, verso 9. Mas só que eu acho que se a gente ler só o versículo 9, não vai ficar muito claro. Então eu quero convidar você aí para abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. O Rodrigo vai ler para a gente. Lê aí para a gente, Rodrigo, versículo 11, por favor. Neemias 1, verso 11. Estamos abrindo a Bíblia aqui. Neemias 1, verso 11 e depois o capítulo 2, tá bom? Abra aí a sua Bíblia também para você acompanhar com a gente. Pode ler. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome, fazer com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência desses homens nessa época. Eu era o copeiro do rei. Muito bem, então Neemias capítulo 1, versículo 11 aí, traz mais ou menos resumidamente qual foi a oração de Neemias ali naquele tempo. E trouxe alguns detalhes importantes que a gente vai ver agora também aqui, complementando no capítulo 2, na leitura do capítulo 2, que no caso seria a profissão, né, do caso ali de Neemias, e o seu chamado, que é o título da lição dessa semana, né? Ele era o copeiro do rei. Então, continuando, agora a gente vai ler aí do versículo, capítulo 2, verso 1, até o versículo 9. Tá bom? Então acompanha a leitura aí. Neemias 2, 1 até o 9. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Espera aí só um minutinho, pessoal. Deixa eu colocar aqui a câmera da Elaine, que houve um probleminha. Ok. Voltando aí então à leitura, agora o versículo 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as pontas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse o rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que
em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, ou seja, o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Agora o versículo 9, que a lição trouxe aí pra gente, destacou aí pra gente. Então, fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Muito bem, essa leitura aqui trouxe bastante detalhe pra gente nessa questão que a gente já começou aí falando da parte de sábado, e esse é o texto-chave da semana, né? Você vê aí, primeiramente, a profissão de Neemias, no caso aí é profissão e chamado. A profissão dele, ele era copeiro do rei. Nós vamos ver aí na parte de domingo a importância que tinha essa profissão ali diante do monarca, naquela hierarquia ali que o rei constituía ali os seus servos, né, os seus serventes. A importância que tinha de Neemias. E depois a gente vai ver também a questão do preparo e do propósito ali que Deus tinha para Neemias também. Que no caso era a segunda parte aí do título da lição, que é o chamado, né? E alguns detalhes que eu quero destacar aqui da leitura que a gente fez, foi o seguinte: primeiramente, deixa eu só ver aqui o versículo 4. Primeiro o rei questiona ali Neemias, né? Olha, o que aconteceu? Por que teu semblante está triste, se você não está doente? Aí Neemias falou, né? Sobre a maneira eu lhe respondi. Aí ele falou ali com o rei, falou a questão lá da cidade está desolada, destruída pelo fogo, né? É a cidade, entre aspas, a cidade natal dos meus pais, né? Então por isso que eu estou triste. Aí o rei perguntou, o que eu posso fazer então para que isso daí passe, nessa tristeza, você fique bem? Aí antes de Neemias fazer esses pedidos para o rei, o que ele fez? Tem um detalhe bem interessante, ele fez uma coisa, versículo 4. Que me pedes agora, né? O rei perguntou, o que você quer então? Aí antes dele pedir, o que ele fez? Então orei ao Deus dos céus. Então aí está um detalhe importantíssimo que às vezes passa desapercebido, né? Ali no meio da conversa, acredito que mentalmente ele orou a Deus primeiro para depois falar para o rei. Tudo que ele precisaria ali para poder ir lá e reedificar os muros da cidade de Jerusalém, que seria no caso o chamado que ele teve ali de Deus para fazer essa grande obra, né? No caso ali só Neemias. Então achei bem interessante esse ponto aqui, antes dele pedir as cartas, tudo aquilo ali, o material, a madeira para poder ir lá e reconstruir os muros da cidade, ele orou a Deus primeiro, e o rei concedeu tudo ali que ele precisou, e depois lá no versículo 9, que a lição destacou para a gente, além de o rei conceder tudo ali, o rei concedeu tudo que ele precisou, ele ainda enviou ali os exércitos e cavaleiros para proteger Neemias, porque o versículo 10 já fala ali dos inimigos, né, que os caras ali que pisou no calo de Neemias quando ele estava ali naquela grande obra, que foi no caso a lição que a gente estudou lá no ano passado, né, no último trimestre do ano. Mas então, quero a contribuição de vocês, Elaine, Marquinhos, fica à vontade aí para contribuir para a gente aqui o que vocês destacaram aí na lição de domingo. Olha, o Marcos já resumiu bastante esse momento aqui, um momento muito importante aqui na vida de Neemias. Lembrando que Jerusalém, ali a tribo ele em Judá, que é a cidade que ele se refere, ainda estava em reconstrução. Esse aqui já tinha ocorrido outro decreto, um decreto anterior a este aqui, que eles poderiam reconstruir Jerusalém. Lembrando que o próprio Neemias aqui, ele já tinha ido para Jerusalém, mas ele voltou para trabalhar ali no palácio do rei Artaxerxes. Lembrando, só destacando o seguinte, Artaxerxes era o homem mais poderoso do mundo naquele momento, e Neemias, ele era nada mais, nada menos que um homem, digamos assim, o homem mais próximo do rei, era ele. O que seria mais assim poderoso? Dá um exemplo nos dias de hoje. Seria um Trump? Seria um Trump da vida. Seria como se o pessoal entender bem, seria o Império Romano na época de Jesus. O Império Romano dominou quase todo mundo civilizado daquela época, eles dominavam.
nesse caso aqui de Artaxerxes, ele tinha seu domínio era muito grande, né? Era digamos assim, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Um detalhe que me chama a atenção aqui, nesse texto bíblico, está no versículo 8. Eu vou ler, e que diz assim, eu vou ler a partir do verso 7 para poder fazer sentido o que eu quero dizer, que é uma frase bem simples de Neemias, mas que essa frase faz muita diferença na vida da gente. Versículo 7 diz assim, eu disse ainda ao rei, se for do agrado do rei, dar-me-se-á-me cartas para os governadores da além do rio Eufrates, para que me permitam passar até que eu chegue em Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa e para o muro da cidade e para a casa que eu havei de ocupar. E o rei mas deu graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Neemias, às vezes, coisas acontecem na vida da gente e a gente só agradece as pessoas, agradece os amigos, mas a gente precisa lembrar que por trás das coisas boas e grandiosas que acontecem na vida da gente, é Deus que está por trás daquilo ali. E, no caso aqui, Neemias, ele agradeceu a Deus pela atitude do rei Artaxerxes, permitindo que ele voltasse para Jerusalém, para Judá, para reconstruir a cidade. Muito bem. Elange, na parte de domingo aí, você tem alguma coisa, grifou alguma coisa, separou alguma coisa aí pra gente? Não, acho que vocês já colocaram tudo, né? Aí eu acho que a gente consegue fazer um link entre a parte de domingo e a parte de segunda, né? Que eu achei que ficou bem interessante. Na parte de domingo veio falando da parte da construção, tudo, mas como que começou isso tudo, né? Então vem contando toda a história. Eu vou deixar para você começar aí, depois eu vou complementando. Eu achei muito interessante essa parte da segunda-feira. Certo. Então a gente já pode passar para segunda-feira, então. Mas assim, para fechar aí a parte de domingo, ficou o seguinte, o que eu anotei aqui. Primeiramente aí, capítulo 1 de Neemias, verso 11, nos deu aí um resumo da oração que ele fez, né? Em face daquelas assolações ali do povo de Judá, toda a cidade destruída e todos aqueles acontecimentos ali, que a gente não tem tempo de falar tudo aqui, só resumindo mesmo, né? Então, do capítulo 2, do verso 1 ao 9, reflete também ali a angústia que Neemias estava sentindo e o seu pedido ao rei Artaxerxes para a reedificação dos muros de Jerusalém. Mas assim, no caso aí, destacou para a gente a lição, a profissão. Qual que era a profissão e o chamado de Neemias? Primeiro, a profissão, ele era o copeiro, alguém que estava próximo do rei, como o Marquinhos comentou, alguém de muita importância ali abaixo do rei. E o chamado que ele teve, no caso, foi ali de questão de reedificador, né? Reedificador ali dos muros de Jerusalém. Então ficou bem claro para a gente ali a função de Neemias nessa questão aí que a lição trouxe, né? Que seria a profissão e o chamado. Deixa eu só ver aqui se tem alguém participando nos comentários. Tem bastante gente assistindo. Para quem entrou agora, deixa eu falar para vocês aqui, para quem pegou a live e pegou o bonde andando, se você quiser participar com a gente, comente aí nos comentários que eu mando o link para você, e aí você clica no link e a sua câmera aparece aqui pra gente, aí eu coloco no ar aqui, tá? Você pode dar a sua opinião através da sua câmera do seu celular, tá bom? E se você tiver também câmera e microfone no PC, dá a mesma coisa, para quem usa notebook aí. Então, vamos participar, pessoal. Não precisa ficar só a gente falando aqui, tá? Escola Sabatina aqui é online, mas você pode participar também, como se a gente estivesse numa classe de jovens. Na verdade, nós estamos numa classe aqui da Escola Sabatina Jovem virtual.
tá bom? Então vamos passar aí para a parte de segunda-feira. A introdução aí vai falar exatamente de Neemias. Ô, Elaine, então você prepara aí, né? A questão que você falou que a parte de segunda-feira você achou bem interessante, deixa na agulha aí, que eu vou só dar uma introdução aqui. Neemias trabalhava como copeiro, servindo ao mais poderoso monarca de sua época. Ele era a última linha de defesa contra qualquer atentado à vida do rei por envenenamento. Era uma grande responsabilidade. Enquanto o rei tinha a vida de todos os seus súditos em suas mãos, o copeiro tinha a vida do rei no seu copo, em seu copo. Neemias era um dos poucos a quem havia sido confiada a vida do rei. Olha só que coisa, hein? Muito importante mesmo ali a profissão de Neemias, né? Segundo parágrafo. Peraí, Maria. Geralmente, o copeiro era o responsável para provar o vinho ou a comida do rei, a fim de garantir que não estivessem envenenados. Se o copeiro não descobrisse alguma trama contra a vida do monarca antes que ela chegasse à panela ou ao copo, isso poderia custar a vida do copeiro. Então era uma coisa, ao mesmo tempo que ele tinha uma posição ali de status e destaque, também era uma profissão perigosa, né? Profissão perigo. E o terceiro parágrafo aí fala o seguinte: imagino que a função requeria que ele planejasse as necessidades logísticas, praticasse a discrição e a diplomacia e administrasse de maneira eficiente os recursos humanos. Suas habilidades foram importantes e necessárias quando Deus o chamou para realizar a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Aí agora, no caso, a gente arremete no quesito propósito, né? Chamado. Melhor dizendo, como a lição trouxe aí pra gente. Eu não sei aqui onde vai comentar, mas eu sei que fala a questão, se Neemias não tivesse ido antes, tá pra frente, né, Marquinhos? Tá pra frente ainda? É a outra lição. É outro dia, né? Ok. Mas, enfim, aqui fala dessa questão aí do destaque, né, a importância que Neemias teve ali, e o chamado, né, que Deus fez para ele ali, no caso da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, pegando um gancho aí na parte de domingo e passando para a parte de segunda, Elaine, pode ficar à vontade. O que você separou para a gente aí da parte da lição de segunda-feira? Eu separei uma coisinha que vai um pouquinho do que a gente falou no sábado, né? Da gente fazer o que a gente gosta e fazer bem feito. Se você for olhar, ele era um copeiro, era um cargo legal, mas assim, acima dele tinham muitos governadores, e nem por isso ele fez o trabalho dele mal feito. Você olha aqui embaixo, ele tinha toda uma logística, ele tinha planejamento, e ele se destacou porque ele fez tudo bem feito. Então, às vezes, a gente quer fazer muita coisa, almeja coisas grandiosas, mas às vezes a gente pode fazer bem feito naquele pequeno que a gente está. Eu quero um cargo, eu quero... Gente, você não precisa estar lá no alto para você se destacar. Se você faz o que você gosta, se você faz bem feito, independente de onde você está, você vai prosperar, é óbvio, isso é fato. Então, essa parte fala lá o que sou e o que faço, né? Você vai mostrar o seu melhor, independentemente do que você faz. Então, assim, eu tirei muito isso para mim, para minha vida, né? Para o meu dia a dia, que independente de onde eu trabalho, de tudo que eu almejo, primeiro eu tenho que ser bom no que eu estou fazendo agora para almejar coisas maiores depois, né? Muito bom, Elaine. Principalmente essa questão de não importa a sua posição, não importa aonde você está. Faça tudo para a honra e glória de Deus e faça bem feito, ou seja, dê o seu melhor. Nós vemos que Neemias aí, ele realmente tinha uma logística, um planejamento. Acredito eu que ele chegava ali na cozinha onde estava sendo preparada a comida do rei e perguntava, vocês compraram isso aqui em que mercado? Isso aqui veio da onde? E que prato que vocês estão fazendo aí hoje, né? Então ele tinha todo esse cuidado ali, em face da profissão dele, de preparar ali, de ajudar no preparo da comida que ia ser servida ao rei, né? Ele era o copeiro, então ele tinha que ter todo esse planejamento também.
Continuando aí a parte de domingo da lição, lá embaixo no último parágrafo fala o seguinte: é possível ficar tão preocupado ao tentar descobrir o que devemos realizar para Deus, que às vezes podemos prejudicar o plano do que o Senhor deseja fazer por meio de nós. Por isso, a atuação do Espírito Santo é imprescindível no desenvolvimento de habilidades que serão úteis em várias situações, a fim de obter sucesso na realização da missão e no cumprimento do chamado divino. Aí eu quero chamar a atenção aí das pessoas, né, que infelizmente sofrem de um problema sério dos nossos dias atuais, que é a ansiedade. Às vezes você fica tão preocupado com certas coisas que você acaba, às vezes, atrapalhando a obra de Deus na sua vida, para aquele chamado que Deus fez para você. Porque você preocupa com tantos detalhes, né, e às vezes o melhor ali, talvez de um programa, de um evangelismo, ou de alguma coisa que você está fazendo para alguém, está deixando de lado. No caso, na parte de domingo, eu destaquei lá o versículo que falou, antes dele pedir qualquer coisa para o rei, ele orou a Deus. Ele não ficou ansioso, nossa, eu vou ter que ir lá na cidade, nossa, quem que vai comigo? Nossa, eu tenho que ser protegido no meio do caminho, né? Eu vou precisar de madeira para reconstrução. Neemias não ficou ansioso com essas coisas. Primeiro ele orou a Deus, ele buscou a Deus em oração e depois ele deu ali o pontapé inicial da sua missão, digamos assim, né? Mais alguma coisa aí, parte segunda, Marquinhos? Da minha parte, não. Certo. Então, podemos passar então para a parte de terça. Deixa eu ver aqui se mais alguém comentou. Tem bastante gente aí assistindo hoje. Bastante gente entrou para assistir aí. E, pessoal, reiterando aqui, viu? Se você quiser participar, comente aí nos comentários que eu posso colocar a sua câmera ao vivo aqui na nossa live, tá bom? E você pode contribuir aí com as suas opiniões e com o estudo que você fez durante a semana. Então, bola para frente. Parte de terça-feira. A parte de terça-feira agora tem fatores influentes na vocação. Isso aqui eu destaquei bastante coisa. A lição da parte de terça-feira eu achei interessantíssima e principalmente na questão da aplicação na nossa vida, né? Mas como eu já falei demais, Marquinhos, parte de terça é com você aí agora. Tá certo, vamos lá, gente. Fatores que influenciam na vocação, ou seja, tudo que pode influenciar, aqui a lição que trouxe, não tudo, mas trouxe alguns pontos que podem e vão, com certeza, influenciar o seu ministério, influenciar na sua profissão, influenciar em tudo aquilo que você quer fazer ou vai fazer na sua vida. O primeiro aqui que a lição destaca são as circunstâncias. Muito bem, quero ler porque eu não quero fugir da lição. As circunstâncias que ajudam ou atrapalham o exercício da vocação para o cumprimento da missão. Ou seja, existem circunstâncias que podem ajudar, existem circunstâncias que podem atrapalhar, obviamente. Se Neemias tivesse retornado a Jerusalém mais cedo, se Neemias tivesse retornado a Jerusalém mais cedo, no tempo do edito de Ciro, ele não estaria na Pérsia como copeiro do rei para conseguir tudo o que ele precisou. Olha só, um detalhe simples, uma coisa que não a gente pode dizer assim, nem tem tanta importância. A lição está querendo dizer o seguinte, Neemias poderia ter ido para Jerusalém num edito que saiu antes desse. Ele poderia ter ido. E se ele tivesse ido? Ele não estaria lá perante o rei, servindo o rei, e ele não iria conseguir fazer tudo o que ele fez para o rei na sua missão, que foi de grande importância. Sabemos que quando Neemias voltou para Jerusalém ali, o muro foi reconstruído, o templo foi reconstruído, o sacrifício de animais voltou. Enfim, a lição também dá o exemplo de Paulo, que queria pregar o evangelho. Primeiramente, ele queria pregar em Roma, obviamente pelo fato dele ser cidadão romano, provavelmente ele tinha muitos amigos em Roma, tinha muitos parentes, e ele queria levar o evangelho para lá, mas Deus não permitiu que ele levasse o evangelho para Roma, muito pelo contrário. Paulo, ele pregou o evangelho em todos os lugares possíveis, e o último local que ele foi para
Roma. Então, falando sobre circunstâncias, as circunstâncias, elas influenciam, sim, a decisão, influenciam, sim, a trajetória da nossa missão, do nosso trabalho, enfim. As circunstâncias, elas podem trazer coisas boas e nós temos que saber aproveitá-las. Quando as circunstâncias trazem coisas ruins, isso pode acontecer, mas também temos que estar atento para poder contornar a situação. Certo, Marcos? Quer continuar aí? Ó. Aí depois vem a providência divina, que é outro fator que influencia, e a gente vai. Exatamente. Principalmente a questão de experiências, digamos que amargas ou que não foram muito bem planejadas. A gente, às vezes, pensa que não dá para aproveitar nada disso, mas a gente pelo menos pode tirar lições, né? Sem dúvida. Principalmente a questão assim de, poxa, nesse erro não cai mais. De qualquer forma, assim, prepara a gente, né? Então, aí, nessa questão de fatores influentes na nossa vocação, você falou das circunstâncias. Depois, lá no terceiro parágrafo, fala da providência divina. Eu quero ler só um pedacinho aqui para contextualizar, que fala o seguinte: há momentos em que parece que as portas e janelas estão todas fechadas. No entanto, nunca se esqueça de que o Senhor, em sua providência, talvez esteja conduzindo você em outra direção que não é a que você imaginou. Em determinado momento, você irá descobrir que a missão que você desejava realizar não era compatível com o seu chamado. Então, isso daqui é muito real. Eu mesmo já ouvi, já encontrei com pessoas, já me deparei com pessoas que falam assim, poxa, mas parece que as portas estão todas fechadas para mim, e eu oro, eu busco, e Deus parece que só fica em silêncio, o que está acontecendo, né? Mas não sei por que as coisas não fluem na minha vida, não tomo um rumo legal, não consigo um emprego, não consigo uma namorada, não consigo firmar exatamente como eu queria ali no evangelho, na igreja, nos meus cargos, na pregação do evangelho, enfim. Às vezes as pessoas podem cair nesse mar de desespero aí. Que eu acredito que acontece com qualquer pessoa, inclusive comigo já aconteceu. Mas a lição também falou para a gente o seguinte, olha só. No entanto, nunca se esqueça que o Senhor, em sua providência, um dos fatores aí de influência na vocação, em sua providência, talvez ele esteja conduzindo você em outra direção que não é a que você imaginou. Porque uma coisa é a gente orar e pedir, outra é a questão da vontade divina. É aquela questão de será mesmo que isso vai ser bom para mim? Porque a própria Escritura traz para a gente que nós não sabemos pedir, porque pedimos mal, né? Tem toda essa questão também. A nossa vontade é a vontade de Deus. Porque às vezes você planeja tudo de uma forma que você pensa, uau, vai ser perfeito, né? Agora eu só preciso colocar nas mãos de Deus. Não há nada de errado nisso. Mas só que às vezes tudo aquilo que nós planejamos e queremos não é o melhor para nós. E Deus sabe o que é bom para os seus filhos, né? Que foi Ele que nos criou e conhece tudo sobre nós. E aí depois aí embaixo fala um pouquinho do o terceiro fator de influência, né? Seria o desejo de realizar a missão. Antes de eu comentar sobre essa questão aqui, eu quero que os nossos juvenis aí falem um pouquinho sobre a questão de talentos, viu? Vai preparando aí, deixa na agulha aí. Então, o terceiro fator de influência aí seria o desejo de realizar a missão. Embora já tenha sido declarado que nem sempre o desejo de realizar determinada missão coincide com o chamado que nós recebemos, ainda assim é prudente examinar o coração para ver se está tudo de acordo com o plano divino. Por exemplo, uma mãe talvez sinta o desejo de levar Jesus a um grupo de crianças. Um jovem talvez sinta o desejo de influenciar outros jovens que não conhecem a Jesus. Um intelectual pode sentir o desejo de levar o evangelho ao público acadêmico. O desejo identificado no coração pode nos motivar a empreender determinada linha de trabalho. O fator decisivo para cumprir a missão será impulsionado pelos nossos dons e habilidades. Dar um exemplo para ficar bem claro aqui para você. A lição trouxe alguns, mas vou dar um exemplo de aplicação. Poxa, eu não estou no meio do mundo acadêmico.
eu querer levar o evangelho ali de uma forma que às vezes eu não sei me enturmar no meio desse pessoal ali do mundo acadêmico, né, que vão falar termos técnicos e tudo mais, conhecem bastante de ciência e biologia, pode não ser muito viável. Agora, um grupo, no caso da minha área, de tecnologia, né, é uma das coisas que eu mais mexo, assim, atualmente, a minha vida também foi gerada a isso. A questão ali foi tudo em volta disso. Então já fica mais fácil, porque eu já tenho mais contato com pessoas que falam, entre aspas, a mesma língua que eu. Agora, o fato é de que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Mas se você não tem ali, às vezes, um certo jogo de cintura de enturmar em certas tribos, entre aspas, fica um pouquinho mais difícil. Então ficaria mais fácil para um taxista pregar para os taxistas, porque ele está ali no meio deles. Né? Ficaria bem mais fácil. Está ali no convívio, está na mesma profissão, falam a mesma língua profissionalmente, então ficaria mais fácil. Então, às vezes, a gente não pode também querer forçar a barra, né? Ah, eu vou chegar lá no meio daquela turma ali e vou evangelizar todo mundo. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Nós temos que ver a questão de os nossos dons, talentos, afinidade primeiro. Porque uma coisa é você pregar o evangelho primeiro para os seus amigos e família, né? Que é sempre mais fácil. E depois você começar a exportar para outros tipos de pessoa. Então você tem que ter ali um certo preparo, né? Tem que ter um certo preparo, conhecer um pouquinho, igual eu comentei, se não me engano, a semana passada, dessa questão de alguns evangélicos excluírem determinadas religiões e crenças, né? Não concordo, isso aí para mim é do diabo, é do capeta, e você escuta umas coisas assim bem complicadas, né? E aí como que essa pessoa quer evangelizar essas pessoas de crenças diferentes agindo dessa forma? Não vai funcionar, não vai rolar, né? Então, Elaine, o que você separou aí pra gente da parte de terça-feira? Tem alguma contribuição aí? Eu numerei esses fatores. Eu coloquei numa ordem que eu achei assim que dá Muito pra bom. gente entender. Eu queria, em primeiro lugar, eu coloquei os talentos. Para você descobrir o que eu sou bom, o que eu gosto. Em segundo lugar, o desejo de realizar. Pegar os seus talentos, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer. E, em terceiro lugar, as circunstâncias. O que eu vou fazer para conseguir chegar nesse ponto que eu quero. Então, as circunstâncias são coisas que eu consigo mudar. E chegou num ponto que eu não posso mais agir para chegar para conseguir executar aquele ponto que eu não tenho mais o que fazer. Eu já agi, já fiz de tudo, aí entra a providência divina. A providência divina entra onde eu não posso mais ir, onde não depende mais de mim. Aí eu acho que nesse ponto ficou legal, essa numeração. Muito bom, Elaine. É isso aí mesmo, né? Quando você já tentou todos os seus recursos ali, viu que não deu, né? Tem que entrar a providência divina. Você já orou no começo, igual a gente falou, às vezes você ora, mas parece que as portas estão fechadas. Aí, no caso, tem que vir a providência divina. E é nisso que a gente tem que, de certa forma, clamar, né? Para que Deus mude a situação ali, porque por forças humanas a gente não conseguiu, né? Parte de talentos, não. Rodrigo, o que você tem para falar para a gente na parte de talentos? 11 talentos aí que Deus dá para nós, para os seus filhos, inclusive para você. Em questão que você estava falando, tipo, de pregam evangélicos, tipo, igual, tipo, no meio lá dos taxistas é mais fácil, porque ele já conhece meio que a cultura deles, está lá presente, sabe o que eles fazem, um pouquinho, tipo, conhece um pouquinho de cada um, né? E sempre quando a gente vai falar de Deus para alguém, é bom sempre a gente estudar a cultura da pessoa, de onde ele veio, tipo, saber do ponto de vista da pessoa que, tipo, cada coisa que você pode falar para a pessoa, no ponto de vista dela, pode entender de outro jeito, por conta do lugar de onde que ela nasceu, do lugar que ela foi criada, o crescimento. Isso. Certinho. Luan? Bom, essa parte de talentos que você comentou, primeiramente a gente tem que, cara, é o principal, né? A gente orar a Deus, pedir para ele, é igualzinho você falou, às vezes parece que Deus não responde a nossa oração. Mas a gente tem que pedir, porque a gente tem talentos, só que tem muitas pessoas que não sabem.
Vamos dizer, eu tenho um talento que às vezes eu não sei, e Deus está tentando mostrar isso, ou às vezes também, ou ele está me mostrando, só que eu estou falando, não quero. É praticamente isso. E quando você descobrir esse talento, você tem que começar a praticar ele, e você tem que ter um preparo também do que você vai fazer com aquilo. Você tem que começar a praticar ele, mostrar do que você pode fazer com aquele seu talento. Vocês têm que pensar nisso, né? E aí na última parte aí, a lição fala o seguinte, né? Na parte aí de talentos. O desejo de empreender determinada linha de trabalho é motivado pelas habilidades que tem para entender a essa necessidade, para atender a essas necessidades. Os talentos inatos ou adquiridos podem nos colocar diante de oportunidades para as quais esses talentos são necessários. E fechando aí a parte de terça-feira, a última frase fala o seguinte, a penúltima. A chave é se dispor a trabalhar com seus dons e talentos, de forma que eles sejam reconhecidos pelos que estão em posição de lhe conceder as oportunidades. Em outras palavras, tome a iniciativa. Gente, uma coisa que o Luan falou ali que eu quero destacar aqui é o seguinte. Às vezes você tem um dom maravilhoso. Você sabe fazer uma coisa muito bem feita, melhor do que muita gente ali naquele ciclo, ou às vezes naquela empreitada ali de pregar o evangelho, digamos assim. Mas você não sabe. Por quê? Porque você não pratica, você não toma essa iniciativa. Às vezes a gente olha para alguma coisa que alguém está fazendo e fala, poxa, eu não dou conta. Não, eu não sei. Mas é só pelo fato de você, às vezes, não querer mesmo, ou às vezes você fica com medo, fica com vergonha, né? Fica ali tímido, não vou mexer com isso, deixa para tal pessoa, porque fulano já sabe fazer, e você não toma essa iniciativa. Mas às vezes a maneira com que você faz, as pessoas que estão ali no seu ciclo de amizade, do seu convívio, tudo vai fazer diferença, a maneira que você faz, tudo vai fazer diferença. Porque às vezes eu posso conquistar determinado público, você conquista outro determinado público, que você conhece, que às vezes fala a mesma língua que você, igual eu comentei aqui. Então a gente tem que ter esse planejamento, lógico, buscar a Deus em oração, mas a gente tem que tomar a iniciativa. Deus não vai pegar você como um bonequinho, dar corda nas suas costas e soltar você para fazer aquilo ali. A gente tem que fazer isso, tomar a iniciativa, né? Não deixar Deus tomar a iniciativa pra gente, porque ele não força ninguém a fazer o seu trabalho. Então, no caso aqui, a lição fechou aqui a parte de terça de uma forma brilhante, muito boa mesmo. Então, o que o Luan falou também, Juvenício, a participação deles aqui foi importantíssima para a lição de terça, que é a questão de você também descobrir e exercitar os seus talentos, porque exige um preparo para você colocar em prática aí determinadas funções, né? Então, são os fatores influentes na vocação, os fatores influentes da vocação aí que a lição de terça trouxe para a gente. Pode falar, Rodrigo. Também tem muita gente que tem muitos talentos e ela mesma não tem vergonha, não quer fazer aquilo, meio que fica meio que barrando isso. Ela pode trazer muito conhecimento da outra pessoa, mas meio que tem medo de falar coisas erradas, coisas. Isso daí lembra até a parábola dos talentos. Questão lá que o Senhor deu talentos para um, 2 para um, 3 para outro, mais para um, e aquele que tinha só um, em vez de multiplicar, ele enterrou, escondeu. E muita gente faz isso hoje, enterra talentos, gente. Vamos descobrir aí naquilo que você é bom, para você contribuir também na pregação do evangelho, né? Porque membro que chega na igreja ali, senta no banco, esquenta banco, já tem demais. Vamos trabalhar, pessoal, porque Jesus está voltando e a gente necessita dessa volta dele aqui nessa terra para dar um jeito nisso aqui, né? Bom, vocês podem ir preparando aí a parte de quarta-feira. Quero passar a Elaine, você tem alguma contribuição aí ainda na parte dele? Posso complementar? Por favor. É só um comentáriozinho. A gente só vai descobrir se a gente tem talento, se a gente é bom naquilo, se a gente tentar. Ninguém é bom em nada até que você tente fazer. Então, são oportunidades, e igual você falou, tá ali a última frase, em outras palavras, tome iniciativa. As oportunidades estão aí e cabe a você decidir se vai tentar, se vai fazer ou não.
Exatamente. Né? Você nunca vai descobrir se você não tentar, né? Então tá, vocês vão preparando a parte de quarta-feira. Eu vou ver aqui se o pessoal está interagindo. Bastante gente entrou aqui. Mandar um bom dia aí para Leonardo Pellegrini, Cauã Castro, Euler Castro, Regina Castro, Barreto Castro. Opa! Barreto é Castro não, né? Mas é da família aí, né? Ó, Elaine, você tá trazendo Ibope para nossa live, hein? A Elaine trouxe Ibope para nossa live. Pode me convidar mais vezes aí. Então, mas fala pros Castro aí participar da lição, né? Participa aí nos comentários se quiser entrar ao vivo aqui com a gente, né? Naguiner, minha querida, de Três Corações, né? Vou mandar no grupo. Feliz sábado para você. Rosa Maria, bom dia, feliz sábado para você também. Feliz sábado aí para todos os Castro aí que entraram e estão aí assistindo a live com a gente. Muito bem, pessoal. Novamente aí o aviso, eu gosto de estar todos os sábados aqui. Às 11 horas nós temos aí a pregação, né, no serviço de streaming na internet e na Novo Tempo também. Então, vamos participar aí para contribuir, porque já já a gente vai estar encerrando, já são 10h15 da manhã agora, e já já a gente vai estar encerrando a lição aí para a gente passar para a parte da pregação, né? Enquanto as nossas igrejas estão no stand-by, no pause, a gente vai se virando aí com o que tem, né? Mas então tá, participa aí com a gente nos comentários ou ao vivo aqui da lição de jovens que tá maravilhosa. Então parte quarta-feira agora com vocês, fiquem à vontade aí. Vou começar lendo Daniel 1:19 e vou ler até o 21. Certo, para você que quer acompanhar aí, abra sua Bíblia aí no capítulo 1 de Daniel, versículo 19 ao 21. Versículo 19. O rei conversou com ele, e não encontrou ninguém comparável a Daniel. Ananias e Misael e Azarias, de modo que eles passavam a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que era 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Muito bem. Essa passagem aí, livro de Daniel, ali, Daniel no cativeiro babilônico. Antes de falar sobre o versículo propriamente dito, que o Rodrigo leu, a gente tem que entender o seguinte, relembrar o seguinte: talentos, eles podem ser inatos e podem ser adquiridos. Os talentos inatos são aqueles que a gente nasce com eles. Pessoas já nascem com uma predisposição para cantar, outros já nascem com uma predisposição para pregar, para falar, outros nascem com uma predisposição para fazer alguma coisa. Esses são os talentos inatos. A pessoa já nasce com, digamos assim, com aquele dom, aquela coisa, já nasce. Os adquiridos são aqueles que a gente vai conquistando, vai aprendendo, são as lições de vidas, aquilo que as circunstâncias vão nos ensinando. Aí no caso aqui de Daniel e os amigos dele, que eles estavam ali cativos em Babilônia, eles tiveram que passar por um período longo de estudos, para que eles seriam testados ao final. Então eles aproveitaram aquela oportunidade, se esforçaram, se dedicaram e aprenderam muito da cultura babilônica, aprenderam de muitas coisas, e pelo fato de eles se dedicarem, né, teve a questão da alimentação também, teve a questão do esforço deles, eles se destacaram com esses talentos de conhecimento e conseguiram se sobressair de uma forma muito superior, 10 vezes mais do que os outros jovens que estavam ali diante do rei, que também queriam aquele cargo, né? Já que eles estavam ali, foram levados como escravos para lá,
eles estavam ali, né, tentando de alguma forma fazer algo que seria benéfico para eles e para o povo deles também. Então eles se esforçaram, se dedicaram e adquiriram talentos, conhecimentos que foram muito importantes para eles, tá certo? Aí o próximo verso aí, a próxima passagem aí é Daniel 2, do verso 24 ao 28. Já está com o microfone. Bom, no versículo 24 diz: Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia. Introduza-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O ministério que o rei exige, nem encantadores, nem os magos, nem astrólogos os podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Bom, aqui, basicamente, aqui, nós estamos falando aqui da missão de Daniel. Daniel, ele era um jovem que, né, vivia ali em Jerusalém, ali na terra ali dele, e por questões proféticas, ele acabou indo para o cativeiro babilônico. Lá ele viveu muitas e muitas coisas. A primeira aqui foi a questão do teste, né, que foi feito com eles, que a gente já mencionou no verso passado, e aqui simplesmente a revelação do sonho que Nabucodonosor teve. Deus poderia ter dado esse sonho para o próprio Daniel, mas Deus, ele age de formas misteriosas. Mas, graças aos talentos de Daniel, ao seu esforço e à providência de Deus, Deus colocou Daniel ali para poder interpretar aquele sonho que Nabucodonosor teve e trazer, e a interpretação desse sonho, ela traz luz para o nosso entendimento profético hoje em dia, tá certo? Continuando aí, o Rodrigo agora vai ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Olha que verso interessante, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a honra e glória de Deus. Esses personagens que nós estamos vendo aqui, Neemias, Daniel, os amigos de Daniel, e todos eles, a vida deles foram vidas dedicadas a Deus, dedicadas a cumprir o propósito de Deus e dedicadas a cumprir a missão que lhes foi dada. Eles, digamos assim, eles tinham seus talentos, eles procuraram, né, renovar, fortalecer, buscar conhecimento. Tudo que eles fizeram, né, era para a honra e glória de Deus. Assim também deve ser a nossa vida. Tudo que nós fazemos no nosso trabalho, na nossa vida, até o que a gente faz dentro da nossa casa mesmo, tudo isso a gente tem que ter em mente que deve ser para a honra e glória de Deus. Agora aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10 e 11, começou para o 10, tudo quanto estiver à mão para fazer, fazem conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio nem dos valentes, a vitória nem trapoucos dos sábios, o pão e nem ainda dos prudentes, a riqueza nem dos inteligentes, o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Olha só, o verso 19 é bastante interessante, né? Eu entendo esse versículo 19 do verso 9, perdão.
o verso 10, perdão, ele quer dizer o seguinte, ó, seja o que você for fazer, faça bem feito, faça com carinho, faça com amor, faça da melhor forma que você puder. A gente vai chegar nesse ponto ainda, mas a lição ela vem trazer ali questões que às vezes nós executamos profissões que nós não gostamos, as circunstâncias da vida, elas nos levam a lugares que talvez a gente não se sinta muito confortável. Mas nós precisamos entender também que muitas vezes Deus ele nos coloca em lugares que Ele quer, não que a gente quer. E porque Ele sabe que aquele local, aquele trabalho, aquela circunstância, ela vai moldar a nossa vida, vai moldar o nosso caráter, para lá na frente a gente conseguir cumprir um papel que Ele quer que a gente desempenhe. E se a gente não passar por essas situações, a gente não vai conseguir cumprir esse papel. Então, seja o que você faz, cuidando de casa, cuidando de uma pessoa que está doente, um trabalho, seja o que for, devemos fazer bem feito, devemos fazer com carinho, com responsabilidade, até para dar bom testemunho. Eu acho que, por exemplo, Neemias, eu não sei se Neemias queria estar naquela posição que ele estava, mas ele estava ali, fazia muito bem feito e era muito querido pelo rei e pela rainha. Daniel e os amigos deles, eles não queriam estar ali, mas eles estavam ali. Então, eles faziam da melhor forma que eles poderiam fazer e se destacaram ali aonde eles estavam. Vamos dar sequência, Marcos? Marcos, também quero falar uma coisa também, não é tudo Deus, eu tô trabalhando aqui por causa de Deus, tô fazendo isso por causa de Deus. Também a gente tem nosso livre-arbítrio e temos que ter as nossas decisões, né? Também a gente tem que, vamos dizer, também não é tudo Deus, a gente também tem que tomar iniciativa. Muito bom, gostei demais aí da explanação de vocês da parte quarta-feira, gostei mesmo, viu? Porque geralmente a parte quarta-feira aí fica um pouco vazia, né? Que são mais versículos aí, pede para a gente relacionar um ao outro, a gente consegue mais passagem, mas foi muito bom hoje, gostei mais ainda. Elaine, tem alguma contribuição aí na parte de quarta? Enquanto você vê aí, já vou aqui adiantando a parte de quinta-feira. Mas antes, deixa eu ver se o pessoal está interagindo. Tem? Só um minutinho, Elaine, por favor. Bruna de Santana, bom dia, feliz sábado para você. Tem mais umas pessoas aqui que entraram. Algumas entram, saem, né? Mas é isso aí mesmo, né? Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, tá bom? Se você quiser participar com a gente aqui ao vivo, eu posso colocar a câmera do seu smartphone, do seu celular aqui e você dá a sua contribuição. Mas tudo bem, Elaine, pode fechar aí pra gente a parte quarta-feira, fica à vontade. Então, a gente pode notar nesses textos que foram lidos que essas pessoas que a Bíblia fala são pessoas inteligentes, né? A inteligência é uma coisa que a gente tem. Cada um é inteligente, cada um tem uma inteligência diferente, mas esses versículos falam muito de sabedoria. Não adianta você ser inteligente se você não tiver sabedoria para usar a sua inteligência, você não vai prosperar naquilo que você faz. Então, a sabedoria é uma coisa adquirida, é um dom. E se você não é sábio para decidir, até mesmo na questão de Deus nos usar, você não vai conseguir fazer. Então, a gente tem que pedir muito a Deus sabedoria, porque nada funciona se a gente não tiver. Você pode ter o talento, o melhor talento do mundo, você pode ser o melhor em tudo. Se você não tem sabedoria para usar aquilo, não vai prosperar. Muito bem colocado, Elaine. Tanto a sabedoria como a paciência são virtudes a serem alcançadas, né? A gente tem que buscar isso. Ok. Uma coisa que acontece muito na nossa geração hoje, vamos dizer assim. Hoje. Oi? Tipo assim, às vezes a pessoa ali, ela tem um talento, aí que, né, às vezes ela não sabe. E tem uma outra pessoa que vê esse talento nela, só que, vamos dizer assim, desmotiva ela, porque sabe que vai dar resultado aqui. Vamos supor assim, você tem um talento ali, vamos dizer ali. Você tipo, fica com inveja, vamos dizer. E também tem muito aquele negócio, não tem motivação, né? Em caso, vamos dizer.
Tipo assim, às vezes joga ali, vamos supor. Não sei um exemplo. Deixa eu ver. Ele sabe fazer várias coisas ali, mas a família, os amigos e o pessoal ali do ciclo de convivência dele só coloca ele pra baixo, é mais ou menos isso? Vamos dizer ali, eu quero pregar na igreja. Chega lá, acaba que você é de uma religião, outra família é de outra. Aí você vai começar a falar aquilo, da família já começa a vir contra. Tipo, os pais, eu acho que os pais hoje em dia são os que mais nos motivam. Hoje em dia, não são todos, mas a maioria. Eu não diria os pais são os que mais desmotivam, mas às vezes as pessoas que estão próximas a nós, elas tendem, às vezes, a ter esse tipo de postura. Não, você não serve para isso, não. Igual, eu ouvi muito isso na minha infância e adolescência. Tanto é que quando eu comecei a descobrir muitos talentos que eu tinha na questão de artes, e outras coisas mais, né? Muitas coisas mesmo, aí eu comentava assim, mas aí a pessoa já falava assim, você nunca vai chegar lá, né? Tipo, um exemplo, tipo assim, eu tinha uma vontade ser professor na minha infância, foi uma das primeiras profissões que eu peguei, que eu pensei para mim. Aí de cara ali, os meus coleguinhas de classe já falavam para mim assim, não, você nunca vai conseguir, você não vai chegar lá. Até porque você tinha que estudar muito, gastar dinheiro, e a gente, né, numa situação financeira que não é muito legal a nível Brasil, ainda mais Minas Gerais, sul de Minas, né? Então aí isso de certa forma vai desmotivando a gente mesmo. Só que no caso, o que a Elaine colocou também é muito importante. Você tem inteligência, você tem dons e talentos, mas se você não tiver sabedoria, que no caso é o que falta às vezes para muitos jovens aí, que às vezes não tem sabedoria de lidar principalmente com as críticas, as desmotivações de pessoas mal preparadas, né? Também tem questão da pessoa, tipo, vai lá, pede a Deus, eu quero ir para tal faculdade, quero fazer tal coisa, mas chega de hora, não estuda para a prova, não faz nada, aí começa a falar, Deus quis assim, é o melhor para mim. A própria pessoa tá desmerecendo que ela não fez para chegar lá. Não, aí não dá, né? Vai fazer uma prova do Enem ali e só na base do chute aí não funciona, né? Marcos, essa questão aí de desmotivação, eu acho que todo mundo tem uma história para contar dessa aí, né? As pessoas que são meus amigos do meu ciclo de amizade, elas sabem que eu tenho um problema muito sério da visão, nasci com esse problema, e quando eu era criança, até na minha adolescente, eu ouvi muito de amigos meus, principalmente de familiares, né? Você não serve para nada, você não vai conseguir nada na sua vida, cara. Você vai ter que aposentar, né? Por causa desse seu problema na visão. Inválido. Já que você falou, eu vou usar os termos adequados, então. Era inválido, inútil, né? Não serve. Então, enfim. Hoje em dia, eu não me acho, não acho que eu sou um grande homem, não me acho um grande vencedor. Acho que eu deveria estudar mais, deveria lutar mais, devo, né? Mas hoje eu consegui. O Marcos Balbino não se tornou professor. Eu acredito que ele seria um grande professor, mas ele ainda tem a possibilidade de ser um professor ainda, né? Um professor, digamos assim, um professor autorizado, né? Porque o Marcos já é um professor naquilo que ele faz, em tudo que ele faz ali, nos seus talentos, seus dons. Ele tem condições, sim, de estudar, tem condições de ter essa profissão ainda. E hoje em dia, essas pessoas que me desprezaram, que me diminuíram, elas olham para mim. Hoje eu sou professor formado, sou concursado, funcionário público e tenho N possibilidades diante de mim. Mas isso não porque eu sou melhor que as pessoas, de forma nenhuma. É porque eu soube aproveitar as oportunidades que se estenderam diante de mim. Eu descobri coisas eu descobri que eu tinha capacidade de fazer coisas que eu nunca imaginei fazer, e graças a Deus, Deus me deu sabedoria, falando da sabedoria que a Elaine colocou, Deus me deu sabedoria para saber reconhecer as oportunidades que eu tive na minha vida e conseguir chegar até onde eu cheguei. Eu agradeço somente a Deus por isso. Muito bom, Marquinhos. Eu discordo de você na parte que você falou, eu não sou um grande homem. Talvez você ainda não se sinta realizado 100%. Mas você é um grande homem mais que vencedor, concorda? Mas deixa eu...
Vocês viram que, assim, quando a gente começa a contar as coisas das nossas vidas, eu tô aqui ouvindo as histórias do Marcos, suas, que a gente volta lá na parte de terça-feira dos talentos, do desejo, das circunstâncias e de providência. Assim, às vezes parece assim, passar tão batido, né? A gente não para pensar em tudo que aconteceu. Mas quando a gente começa a ler e a gente começa a ouvir as histórias dos outros, você vê que, assim, tudo tem um direcionamento. Tudo tem a vontade, tem a oportunidade e tem a sabedoria, né? Então, às vezes a gente não percebe, mas a nossa vida, ela tá pautada toda na Bíblia, né? Então, assim, vocês contando aí, eu tô aqui, a minha lição tá aqui aberta nessa parte de terça, aí eu fui encaixando parte por parte, né, disso no que a gente está estudando. Até a minha vida foi pautada nisso. Eu tinha meu talento e desde pequena sempre gostei muito de criança, tinha vontade de trabalhar com isso, eu fui fazer faculdade, a minha vontade era ir para a escola, mas as circunstâncias me obrigaram a ir para outro lado. Mas continuo trabalhando com criança e a providência divina foi que Deus colocou trabalhos na minha vida, colocou empregos que, assim, para as pessoas pode não ser o melhor, mas para mim é o que eu amo fazer, é o que eu gosto e é o que eu dedico, né? Então, assim, tudo isso, toda a nossa vida, se a gente vai parar para pensar, ela está toda pautada na Bíblia, não tem como. E a gente vê aí que, novamente, a gente remete ao título da lição, né? Profissão e chamado. Muito bom. E, de certa forma, a gente já está comentando aí da quinta-feira, né? Que, no caso, aí é a nossa rotina diária. Então, passando aí para a parte de quinta-feira, que vai trazer aí um breve resumo de alguns relatos aí da vida de Cristo. Olha só como a parte de quinta-feira começa. Até os 30 anos de idade, Jesus morou e trabalhou em Nazaré. Mais tarde, quando ele voltou para pregar ali, seus habitantes não conseguiam vê-lo como alguém diferente do que ele foi quando ali residiu. Para eles, Jesus era simplesmente o filho de Maria e do carpinteiro José. Muito cedo, com a idade de 12 anos, o Salvador já possuía plena convicção de sua missão especial. Foi durante a sua primeira visita ao templo em Jerusalém que ele deu provas disso. No entanto, ele voltou para Nazaré com seus pais para viver em aparente insignificância. Todas as manhãs, o menino Jesus acordava para cumprir suas tarefas. Ele comia o que as pessoas comuns comiam e não dormia numa cama especial. Quando chegou o tempo determinado, ele assumiu a sua missão. Novamente aí, arremetendo ao título da lição e aplicando na nossa vida diária. Como a Elaine falou, a nossa vida está aí sempre fazendo um reflexo aí da questão bíblica, né? O nosso manual de instrução aí do cristão. E no próximo parágrafo aí fala o seguinte: Jesus, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. As Escrituras relatam que Cristo foi diligente e disciplinado durante sua vida neste mundo. Na obscuridade da pequena Nazaré e no anonimato de um nascimento humilde, ele sempre fez o que agradava a Deus. Quando as luzes se apagavam, o caráter de Jesus brilhava. Ele não passou nenhum dia se revirando na cama porque estava com preguiça. Não foi intemperante. Seu foco foi cumprir a missão que a ele foi designada, né? Então isso daí fala muito a nossa vida diária, na questão de nós sabemos o nosso propósito, sabemos a nossa identidade, como falamos na lição da semana passada, e nós temos aí que aplicar tudo isso que a gente falou aqui na lição dessa semana, que foi estudado durante essa semana, na nossa rotina diária também. Porque um ponto é você conhecer, você saber a sua missão, você ter sabedoria. Mas tomar a iniciativa, como falou aí anteriormente, é uma questão que só nós podemos fazer. Ninguém pode tomar iniciativa por nós. Então, essa parte aqui que deu esse pequeno resumo aí
de Jesus, de certa forma, ela nos motiva, né? Porque o cristão ele tem que ser pelo menos semelhante a Cristo. Então ela nos motiva a fazer sempre aquilo que agrada a Deus. E nós temos que nos esforçar para fazer isso todos os dias, como fala aí a lição de quinta-feira, que seria a nossa rotina diária, né? Parte de quinta-feira, Marquinhos, o que você separou para a gente aí? Eu quero destacar o seguinte, olha, Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, é ele, o ser mais soberano que existe em todo o universo, se aqui podemos dizer dessa forma, ele teve uma rotina de vida simples. Jesus tinha uma vida simples. Jesus trabalhava na carpintaria, Jesus ajudava o pai dele. Jesus, ele não se destacou como grande personalidade, ou pessoa popular, pessoa influente. Cristo não se preocupou com isso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, muitas vezes na nossa vida, nós ficamos ansiosos e preocupados com as coisas que não estão acontecendo. A gente fica aquela coisa, mas isso aqui não está dando certo. Isso aqui não está dando certo, isso não dá certo, isso não vai. Eu não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com o meu trabalho, não estou satisfeito com isso, com aquilo. A gente não vê absolutamente nada disso na vida de Jesus. Jesus, como eu digo, Jesus, ele era o rei, ele é o rei, ele é o soberano de todas as nações. Ele, sendo o soberano, ele viveu de maneira simples, sem reclamações, sem questionamentos. Não vou ser assim, não vou dizer que a gente vai conseguir viver dessa forma, obviamente, né? Vamos conseguir viver sem questionamentos, sem questionar, sem ansiedade. Não, a gente não vai conseguir fazer isso, nós não somos perfeitos, né? Mas Cristo deu o exemplo, Nós precisamos, de alguma forma, tentar copiar isso na nossa vida, reclamar menos, deixar questões um tanto quanto de lado, confiar mais em Deus e ter essa rotina, por mais simples que seja a nossa rotina, que ela seja feita com amor, carinho, respeito às pessoas, porque tudo que a gente faz pode não ter uma pessoa elogiando ali do lado da gente, mas com certeza Deus está olhando tudo que a gente faz e deixa de fazer na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Ok. Elaine, parte de quinta-feira aí, o que você separou pra gente aí? Vai vendo aí que você grifou aí, deixou importante, que deixa eu dar um recadinho aqui. Francisco, feliz sábado, bom dia para você. João Carlos também entrou aqui agora, está acompanhando a live aqui com a gente. Deixa eu dar um recadinho para vocês. Se vocês quiserem participar aqui com a gente, é só comentar aí, mandar o seu comentário, que aí eu posso colocar a câmera de vocês aqui ao vivo, tá bom? Se vocês quiserem contribuir aqui para o nosso estudo, que aqui é uma classe da Escola Sabatina normal, porém virtual, né? Então vocês fiquem à vontade aí se vocês quiserem participar com a gente. E quem quiser participar nos comentários, eu acabei de descobrir uma função aqui do StreamYard, que eu posso colocar o comentário de vocês na tela, para quem está assistindo poder ver o seu comentário, tá bom? Então se você quiser participar através dos comentários aí, fique à vontade. Muito bem, Elaine, pode falar aí sua parte de quinta-feira, o que você separou pra gente? Oi. Não, na quinta não tem comentários. Acho que vocês já falaram tudo já. Certo, então você pode ir preparando aí a parte de sexta-feira, tá? Então aqui na parte de quinta aí, o último, deixa eu ver aqui se é o último mesmo. Penúltimo parágrafo fala o seguinte: durante seus 30 anos de retiro em Nazaré, Jesus trabalhou, descansou, comeu, dormiu semana após semana e ano após ano, da mesma forma que seus humildes contemporâneos. Não chamou atenção para si mesmo como personalidade notável. No entanto, ele era redentor do mundo e adorado dos anjos, fazendo o tempo todo o trabalho de seu Pai, deixando uma lição que deveria permanecer para que a humanidade seguisse o exemplo até o fim dos tempos. Então, aplicando isso aqui na nossa rotina diária, você com certeza já deve ter visto vídeos, lido algum livro, alguma coisa, ou ouvido alguém falar que o legado de uma pessoa é importantíssimo, né? Porque a gente não tem imortalidade, quem tem imortalidade é só Deus, né? Por enquanto a gente não tem ainda
esse dom divino aí de ser imortal, só lá no novo céu e na nova terra, né? Então, o que a gente faz aqui nessa vida, que não vai durar mais do que 100 anos, né, poucos conseguem passar dos 100, é o nosso legado, é o que você fez, o que você foi, o que você fez de bom para a comunidade, para o ciclo ali que você conviveu. Isso é muito importante. E se tratando em esfera virtual, é mais amplo ainda, porque hoje você mora aqui, no caso eu moro aqui em Três Pontos, sul de Minas Gerais, você mora aí na cidade, na sua casa, você pode exportar ideias e deixar um legado importantíssimo através da internet. Tanto é o que a gente está fazendo aqui. Estamos aqui em Três Pontos transmitindo aí a live da Escola Sabatina Jovem para muitas pessoas, pode alcançar muita gente. Eu sei que a maioria não assiste agora ao vivo, né, mas depois a gente vê que muita gente tem assistido as nossas lives e acompanhado aí o estudo da lição. Então, é importantíssimo essa questão aí do que Jesus fez. Ele não chamou atenção para si como personalidade, alguém de muito destaque, mas todo o exemplo dele ali, tudo que ele fez ali, ficou para as pessoas seguir esse exemplo até o fim dos tempos, foi o que a lição falou aí. E lendo aí a última parte aí, né, que é uma citação do Espírito de Profecia, fala o seguinte, abre aspas, essa lição essencial de alegre ocupação nos deveres necessários da vida, embora humildes, ainda deve ser aprendida pela maior parte dos seguidores de Cristo. Olha só a lição aí, dando até uma puxadinha de orelha na gente, né? Mesmo que não haja um olhar humano para criticar o nosso trabalho, nem voz humana para elogiá-lo ou censurá-lo, deve ser feito tão bem como se o próprio ser infinito o estivesse inspecionando pessoalmente. Então não importa se você recebe críticas, elogios, desmotivação, tudo que você fizer, faça bem feito, porque aquele lá do céu está vendo tudo que você está fazendo. E qualquer coisa que você fizer a cada um desses pequeninos, a mim o fizeste, porque é assim que está registrado aí na palavra de Deus, né? Então, vai preparando a introdução aí, Marquinhos, da parte de sexta. Deixa eu ver se o pessoal aqui está interagindo nos comentários. Lembrando que agora às 11 horas, já nós estamos encerrando, que às 11 horas nós vamos aí assistir as pregações, né, do serviço de streaming e também na TV Novo Tempo, Rede Novo Tempo, né? Já que as nossas igrejas ainda não estão abertas, de portas abertas, nós vamos nos virar aí com o que tem, que no caso é a Novo Tempo e os serviços da internet. Ok, então parte de sexta-feira, vamos aí caminhando para encerrar o estudo dessa lição dessa semana que nós estudamos. O título é Qualquer que seja a sua vocação, independente do seu dom, do seu talento, o que você separou aí, Marcos? Fala pra gente. Aqui nós temos várias citações da escritora Ellen White, e eu acho que eu vou falar só de uma forma geral, Marcos. Tá? Vou dar assim, uma opinião só de forma geral, acho que o nosso tempo já está acabando, né? Vou dar só uma opinião geral e eu deixo para você destacar alguma parte específica. Assim, vamos fazer assim, eu dou um panorama geral, você destaca uma parte específica, certo? E a Elaine também, né? Então, aqui, ao meu ver, o título é o seguinte, qualquer que seja a sua vocação. Isso aqui é uma continuação da lição de quinta, ao meu ver, porque qualquer que seja a minha vocação, a sua, mais importante de tudo é fazê-la bem feito. Se você é dona de casa, então faça isso da melhor forma que você vai fazer. Por quê? Porque se você fizer bem feito, você está fazendo para a honra e glória de Deus. Na citação anterior que o Marcos leu, que Ellen White ela fala, né? Ela fala aqui, que talvez não haja olhar humano para criticar nosso trabalho, nem voz humana para elogiá-lo ou censurá-lo. Deve ser feito tão bem como se o próprio ser infinito estivesse inspecionando o nosso trabalho. Então, seja qual for a sua ocupação, não sei se você é pedreiro, se você é motorista, enfim, seja o que for, faça bem feito, porque ao fazer bem feito, estaremos, de uma certa forma, dando um bom exemplo,
dando bom testemunho, e Deus está observando essas atividades. E lembrando também que essas atividades do nosso dia a dia, elas, por mais simples que elas sejam, elas nos preparam para as grandes coisas que Deus tem para nós. Não para nos abençoar, nesse sentido, é para que a gente possa realizar. Falando aqui uma questão da lição, às vezes queremos realizar grandes coisas, mas não conseguimos realizar as coisas mínimas do nosso dia a dia. Às vezes a gente tem preguiça de lavar uma louça, tem preguiça de fazer uma visita com um familiar. Então, como que Deus vai dar grandes responsabilidades para nós? Então, são nas pequenas coisas do dia a dia que Deus nos prepara para grandes realizações que Ele pode nos usar no futuro. Muito bem, e muito bem colocada essa última parte aí, né? Porque, inclusive, você remetendo aí para a sociedade hoje, a geração Y, né? Que é a geração conectada com a internet, eles gostam muito de manifestar suas indignações, principalmente em redes sociais, e querem mudar o mundo. Frase até clichê, né? Querem mudar o mundo, mas não conseguem arrumar o próprio quarto. Complicado, né? E aqui são várias citações do Espírito de Profecia, eu quero destacar aqui a terceira por enquanto. Elaine, vai preparando a sua aí, tá? Todo aquele que toma em seus lábios o nome de Cristo, proceda de tal modo que os homens, vendo as suas obras, as obras da pessoa que toma o nome de Cristo nos lábios, sejam levados a glorificar o seu Criador e Redentor. Gente, isso aqui é muito profundo, muito pesado e algo de grande responsabilidade. Porque você ensinar sobre o rei do universo para uma pessoa não é uma tarefa simples. Primeiramente, você tem que se preparar, você tem que buscar a Deus em oração, e você tem que estar seguro e saber o que você está dizendo, porque você está mexendo com vidas. E não é só a vida terrena, a vida espiritual, a vida eterna. Você pode contribuir para o destino eterno de uma pessoa. A última cartada, quem bate o martelo é Deus, só Ele pode julgar, mas nós somos precursores dessa mensagem. Então isso daqui é algo de muita responsabilidade. Todo aquele que toma em seus lábios o nome de Cristo proceda de tal modo que os homens, vendo as suas obras, sejam levados a glorificar a Deus. Ou seja, o meu agir, o meu pensamento, o meu falar tem que refletir a Cristo. Agora eu sou o bambambam de chegar na roda e ficar falando de Deus. Mas o meu testemunho é horrível. As minhas palavras, né? Eu uso palavras de baixo calão no meu linguajar. Eu uso, desprezo as pessoas, falo mal, faço obras horríveis. E quero ficar pregando de Cristo para outras pessoas. Olha, você não vai convencer ninguém. Principalmente quando você está numa roda de amigos ali, eles vão comentar um com o outro. Porque as pessoas comentam. Isso é normal, você sabe. Ah, esse cara aí quer falar de Cristo, olha só, fica metendo a língua nos outros, é um mal pagador. E é mais terrível ainda quando as pessoas apontam você na instituição ou na igreja que você congrega, né? Porque aí ele julga toda a igreja, toda a instituição, e não só uma pessoa. Marcos, posso só dar Por favor. Então, ó, essa questão que o Marcos trouxe aqui, talvez seja uma das questões principais na vida cristã. Por isso que Deus quer que a gente faça tudo da melhor forma possível. Se você está no seu trabalho, se você está lá no seu trabalho, você tem um conhecimento bíblico absurdo, você fala de Jesus, mas aí as pessoas olham para o seu trabalho ali e veem que você não faz um trabalho bem feito, faz com má vontade, né? Às vezes é fofoqueiro, enfim, aí olha para você ver, esse mau testemunho, que uma coisa tão simples, né, acaba afastando as pessoas de você. Aí as pessoas não vão ouvir o que você tem para dizer, nunca, ninguém. Quem que vai dar ouvido para uma pessoa que não trabalha direito, que não realiza as suas atividades, suas tarefas, ou faz com má vontade, enfim. Eu já vi isso no meu trabalho, eu vejo isso no meu trabalho, né? As pessoas, elas criticam principalmente aqueles que se dizem cristãos praticantes. Você é um alvo, tem um alvo pintado nas suas costas. Se você não fizer o seu trabalho bem feito, as pessoas vão falar sim, sem dúvida nenhuma. É um livro aberto que as pessoas estão lendo.
né? Elaine, o que você separou aí na parte de sexta? Pode ficar à vontade aí. Coloca na roda aí pra gente. Já a gente Eu separei o penúltimo parágrafo, né? Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver que vale mais para nós e para a sua causa recusar nossas melhores intenções, como fez no caso de Davi. Mas de uma coisa podemos estar certos: ele abençoará e empregará no avanço da sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória com tudo que possuem. Então, independente do que a gente faça, façamos bem feito. E façamos tudo para a honra e glória de Deus. Eu acho que não tem mais o que comentar. Amém. É isso aí mesmo. E para encerrar então aqui, gente, a parte de sexta-feira, a última citação aí que é do livro A Ciência do Bom Viver. Para a gente encerrar aqui, a última citação aí que é do livro Ciência do Bom Viver nos traz o seguinte: em nossa amorosa solicitude e interesse para conosco, ou melhor, em nossa, eu li nós, em sua amorosa solicitude e interesse para conosco, ele nos compreende melhor do que nós mesmos. Permite-nos, por vezes, que procuremos de maneira egoísta satisfazer a nossa ambição. Não tolera que omitamos os deveres domésticos, porém sagrados, que junto de nós nos aguardam. Muitas vezes, esses deveres proporcionam a educação essencial à nossa preparação para uma obra mais elevada. Nossos planos são com frequência frustrados a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Isso daí é uma coisa que a gente acha complicada e às vezes não compreende. Mas tudo se coopera para o bem daqueles que amam e obedecem a Deus. Tenha isso em sua mente, que nossa profissão e chamado está aí muito vigente na nossa vida, na nossa rotina diária, como foi a lição de quinta-feira. E nós devemos sempre atentar para os pequenos detalhes que passam às vezes desapercebidos e nós acabamos nos frustrando e não entendendo o propósito de Deus para a nossa vida, tá? Quero agradecer aí nossa amiga, nossa querida irmã Elaine, diretamente de Jundiaí, participou com a gente aí. Elaine, pode aí despedir do pessoal, deixar sua mensagem aí de conforto da Bíblia, tanto faz para as pessoas que estão nos assistindo nesse sábado aí. Fica à vontade para despedir, que a gente já vai encerrar. Eu quero agradecer pelo convite, né? Quando quiserem, podem me chamar de novo. E falar, assim, palavras para o nosso dia a dia, né? Parece que o futuro é incerto, a gente não sabe de nada, igual no meu que estou aqui fechada, de quarentena, então a gente não sabe o que vai ser amanhã. Mas Deus está agindo e eu tenho certeza que Ele não vai desamparar ninguém. Às vezes a gente fica meio abatido, meio desanimado, mas a gente tem que se apegar a essa promessa, né? A gente é humano, infelizmente a gente fica mesmo, mas Deus sabe o que faz. É o que eu li aqui, que às vezes não é aquilo que eu quero, mas Deus está agindo, então a gente tem que confiar, né? E esperar que providências melhores vão ser tomadas aí pra gente, tá bom? Feliz sábado para todo mundo, um grande abraço, pessoal, família Castro aí, um abraço, e é isso, gente. Amém, Elaine. Muito obrigado aí pela sua participação, sua contribuição foi de grande valor e já estava na hora de aparecer uma rosa aqui no meio dos cravos, né? Que a nossa escola sabatina jovem online aqui estava um pouco machista. Nada contra os homens nem as mulheres, né? Mas foi bom você ter aparecido aí, contribuído com a gente. Passar aí para os meus acompanhantes aqui, colegas. Pode despedir, deixar sua mensagem aí para os irmãos que estão acompanhando a gente e convidar eles para estar aqui com a gente no próximo sábado, se acaso a igreja não abrir as portas. Isso aí, quero desejar mais uma vez um feliz sábado a todos os irmãos e amigos que acompanharam a live, que vão acompanhar também. Quero desejar sinceramente que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês, vamos orar uns pelos outros, né? E vamos buscar na nossa vida aí, colocar em prática os talentos, a nossa vocação e fazer o nosso Deus mais feliz.
quero desejar um feliz sábado a todos mais uma vez. Agradeço a presença de vocês, que vocês possam orar para as igrejas abrir, né? E fique com Deus. Desejar um feliz sábado, agradecer a todos a participação, agradecer a Elaine por ter participado aqui com a gente. Deu uma diferença muito grande agora, ela ter participado com a gente. E pedir para todos estar orando, para as igrejas já poderem ser reabertas, já possivelmente já no próximo sábado, que já está fazendo falta um culto. Ok, pessoal, então muito obrigado aí, agradeço as pessoas que acompanharam a nossa live. Peço que vocês realmente reforcem as suas orações para que Deus possa ter misericórdia e mudar o rumo aí dessa pandemia, né? Para ela bem longe da gente, e a gente possa voltar à nossa vida normal. A lição que nós vamos estudar hoje, começar hoje, o interior e o exterior. Muito legal, tá? Para você que não tem a lição, o link está aí nos comentários. Se quiser estudar a lição de jovens e participar com a gente aqui sábado que vem, tá aí o convite, fica o convite. E Deus abençoe, você tenha um feliz sábado. Saudação já tá. Volte sempre aqui na live. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se assim Deus quiser.